Bom, nessa videoaula nós vamos expandir nossos conhecimentos sobre capacidade calorífica, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui minha conta de gerenciador de vídeos do YouTube. Eu coloquei alguns vídeos nesse sábado, hoje é segunda-feira pela manhã, e o número de acessos está muito pequeno aqui, ó, 6 acessos, esse aqui 3, 1, ou seja, os alunos não estão querendo assistir minhas videoaulas. Desse jeito eu vou parar de fazer videoaula, eu quero ver o número de acessos bombar aqui. Se não bombar, eu vou ter que tirar os vídeos do ar e depois vocês vão ter que se virar para estudar em casa sozinhos. Bom, mas voltando agora, né? Tô observando aqui meus acessos, né? Mas voltando ao assunto, capacidade calorífica a pressão constante. Então nós vamos falar de transformações a pressão constante, e em se tratando de transformações a pressão constante, surge uma grandeza chamada entalpia. Digamos assim, a definição matemática é H igual a U mais PV. Eu poderia escrever isso aqui dessa maneira: DH igual DU mais PDV mais VDP, derivada do produto, né? Eu já sei de antemão que DU igual DQ mais DW. E se você imaginar que DW é igual menos PDV no processo de expansão, no trabalho de expansão, então substituindo aqui vai ficar DH igual DQ menos PDV mais PDV mais VDP. Como a pressão é constante, isso aqui vai embora, porque a variação de pressão é zero, menos PDV mais PDV vai embora, de modo que eu vou adiantar para vocês que DH igual DQ. Na próxima página vamos esclarecer um pouquinho melhor isso. O que eu acabei de demonstrar para vocês é que em uma transformação sob condições de pressão constante, o calor trocado sob condições de pressão constante é igual à variação de entalpia. Ou você pode escrever em termos infinitesimais, DH igual DQ, a pressão constante. Você sabe que o calor é uma função do caminho. Se você realiza a transformação a pressão constante, o calor vai ser um, a volume constante, o calor vai ser outro, se for adiabático vai ser outro. Então o calor é uma função de caminho, por isso D está escrito dessa maneira. Na verdade, vocês vão ver em Físico-Química 1 que as funções de estado, como entalpia, energia, entropia, energia de Gibbs, têm as suas diferenciais exatas, enquanto que as funções do caminho, como trabalho e calor, não têm diferenciais exatas. E agora que eu falei de variação de entalpia, então, para todos os efeitos, variação de entalpia vai ser igual ao calor que o sistema troca com as vizinhanças em uma transformação a pressão constante. E afinal, o que é uma transformação a pressão constante? Imagine que você tem o seu gás aqui, então gás confinado nesse cilindro. Aqui você tem um pistão não deixa o gás escapar, então o gás está aqui dentro. Imagine que o calor entra no sistema, esse sistema está sob o efeito de uma pressão externa, e o calor entrando ele vai sendo convertido em trabalho, pode ser totalmente ou parcialmente convertido em trabalho, e o volume vai variando, mas a pressão externa é constante. Então isso é uma transformação a pressão constante. Então a diferença entre transformação de volume e pressão constante é que a volume constante não há trabalho. Nesse caso aqui, a pressão constante há trabalho. O volume pode variar. Então você tem aqui nessa transparência aqui o desenho, ó, o calor entrando aqui no sistema e o pistão subindo e realizando trabalho. Então numa transformação a pressão constante, o sistema pode sim realizar
trabalho. E a grandeza nova que surge aqui é a variação de entalpia, e da variação de entalpia depois vem a capacidade calorífica a pressão constante. Então, a entalpia, como a energia, também varia com a temperatura. Então aqui você tem um gráfico de entalpia em função da temperatura, eles também graficaram junto a de energia em função da temperatura. O que dá para perceber, você vê aqui, ó, em cinza claro, a variação da energia com a temperatura, e no mesmo gráfico ele colocou a variação da entalpia com a temperatura. O que dá para perceber é que a entalpia tem uma dependência mais forte com a temperatura, ela varia mais com a temperatura. A entalpia aumenta mais com o aumento da temperatura do que a energia. Então, energia e entalpia são coisas diferentes, variação de energia e variação de entalpia, a regra geral, são valores diferentes. Então, em qualquer ponto, qualquer temperatura que vocês imaginarem, como você pode ver aqui no gráfico, você pode traçar uma tangente. Então, eu traço a tangente aqui, pego nesse ponto aqui e traço uma tangente. E o coeficiente angular dessa tangente, ou a inclinação dessa tangente, é a capacidade calorífica a pressão constante, que é a variação da entalpia com respeito à temperatura, mantendo constante a pressão. Você pode escrever de uma maneira menos rigorosa do ponto de vista matemático, dessa maneira: CV igual, ou melhor, CP igual DH sobre DT. De modo que você coloca aqui embaixo, então, DH é igual CP DT. CP, você sabe, capacidade calorífica é uma propriedade extensiva, mas se você divide pelo número de mols, você vai ter a capacidade calorífica molar a pressão constante. Então, eu vou por aqui, ó. CP sobre número de mols é igual CP molar. Então, você quer calcular a variação de entalpia? Você tem essa equação: DH igual CP dt. Calcular a variação de entalpia para um processo, mas é melhor colocar isso em termos de capacidade calorífica molar a pressão constante, porque de fato o que é tabelado é a capacidade calorífica molar. De modo que fica assim: DH igual MCP molar dt. A capacidade calorífica varia com a temperatura, mas digamos que você faça um aquecimento no intervalo de temperatura não muito alto, e nesse intervalo de temperatura suponha que a capacidade calorífica seja independente da temperatura, constante. Então, nessa condição você deixa a capacidade calorífica para fora do sinal de integração, e aqui você coloca T1, T2, e aqui entalpia na temperatura 1, entalpia na temperatura 2. O que vai ficar dessa maneira: ΔH igual MCP molar ΔT. Vamos ver se a gente consegue encontrar um exercício sobre isso. Eu dei um pause aqui na gravação para buscar um exemplo numérico, e nós já temos aqui na tela um exemplo numérico, mas antes eu preciso conversar com vocês um pouquinho sobre a relação entre capacidade calorífica a volume constante e capacidade calorífica a pressão constante, alguns detalhes sobre unidades a serem utilizadas, etc. Bom, se você realiza, ou se o sistema sofre uma transformação a volume constante, o sistema não realiza trabalho. Todo o calor que entra é convertido em agitação térmica das moléculas, a temperatura aumenta consequentemente mais. Já no caso de uma transformação a pressão constante, o calor que entra, em parte, é convertido em agitação térmica das moléculas e, em parte, retorna para as vizinhanças na forma de trabalho, de modo que o aquecimento observado vai ser menor à pressão constante. Então dá para a gente concluir que capacidade calorífica a pressão constante é sempre maior que a capacidade calorífica a volume constante.
há como se provar isso matematicamente, mas como nós estamos vendo isso no nível de química geral, a única coisa que eu posso colocar aqui para vocês é que CP, regra geral, é maior que CV. Para o gás ideal, vou pôr aqui monatômico ideal, gás monatômico eu quero dizer hélio, argônio, etc. Você tem que capacidade calorífica a volume constante molar é igual a 3 meios de R. Depois eu explico por que esses 3 meios de R, não nessa aula. E CP molar é igual a CV molar mais R. Isso aqui para o gás ideal, qualquer que seja monatômico ou não. Então, para o gás monatômico vai ficar assim, fazendo matemática, CP molar igual a 5 meios de R. Esse R é a constante universal dos gases. Se você vai fazer cálculos de variação de entalpia, variação de energia, trabalho, você vai precisar usar a constante R em Joule, 8,314 Joule por Kelvin por mol. Deixa eu fechar essa tela aqui que se abriu quando eu fiz o upload do vídeo. Quer dizer, está se abrindo ainda. Unidades, né? Unidades. Vamos falar um pouquinho de unidades antes de fazer qualquer exercício posterior. Unidades. Né? Delta U, delta H, W, Q. Você vai expressar em geral em Joule ou quilojoule, certo? Capacidade calorífica CP molar, CV molar. Uma outra grandeza que eu vou introduzir no futuro para vocês, chamada entropia, vocês expressam em Joule por Kelvin por mol, certo? E agora nós estamos equipados para resolver esse probleminha que eu propus a vocês. Vamos encontrar. Eis aqui um problema numérico simplesinho que nós vamos resolver. 1 mol de gás ideal, mantido a pressão constante de 200 kPa, é aquecido de 0 a 75 graus. Calcule QW, delta U e delta H. Então o volume varia, a pressão é que é constante. Então vamos pensar que é um gás ideal. Bom, antes de qualquer coisa nós temos que converter a temperatura para Kelvin. Nós só fazemos cálculo com Kelvin. Temperatura 0 graus Celsius, 273,15 Kelvin. 73,15 Kelvin. Temperatura 2, 75 graus Celsius, então vamos converter lá. Eu não vou fazer a conta de cabeça, vai ser 75 mais 273,15. A temperatura 2 é 348,15 Kelvin. 348,15 Kelvin. Daí, se é gás ideal e se é mantido a volume constante, certamente a pressão, o volume, melhor, desculpe. Se é um gás ideal e é mantido a pressão constante, o volume varia. E nós calculamos o volume de um gás ideal com aquela equação PV igual a nRT. Então, vai ficar assim. Volume igual a nRT sobre P. Veja que nesse caso a pressão está sendo dada em Pascal, então eu posso já usar o R em Joule. Se a pressão estivesse sendo dada em ATM, eu usaria o R 0,082 litro ATM por Kelvin por mol. Então, vamos calcular aqui volume 1 igual número de mols, 1 mol. O R
pouquinho apertado aqui, fazer igual os alunos, ó, fazer um rabiscão aqui e tentar fazer com uma letra menor. Ó, volume 1 vai ser igual, bom, número de mols, 1 mol, vezes a constante, 8,314 joule, Kelvin, mol, vezes a temperatura, 273,15 Kelvin, sobre a pressão. Vejam que eu só usei a constante aqui em joule, porque a pressão me foi dada em Pascal. 200 kPa é 200.000 Pascal. Se quiser, você converte isso em ATM e usa o R em litro ATM. Já vou montar aqui a expressão para o... Bom, vou calcular lá. Vamos lá para a calculadora, pagar o que tem aqui. Então vai ficar 8,314 vezes 273,15 igual, dividido por 200.000 Pascal. Então, o volume, notem o seguinte, se a pressão é dada em Pascal, e se o R foi colocado em joule por Kelvin por mol, adivinha qual vai ser a unidade de volume? Unidade de volume do Sistema Internacional, metros cúbicos. 0,01114 metro cúbico. Fiz um arredondamentozinho aí. Certo? Entenderam? Então, atenção a esses detalhes de unidades. Isso pode pegar vocês. Então, vou montar agora a expressãozinha para calcular o volume 2. O volume 2 vai ser igual. Bom, eu tenho 1 mol. O R, 8,314 joule por Kelvin por mol. Temperatura 2, 348,15 Kelvin. E a pressão 200.000 Pascal. Então, volume 2, eu vou lá na minha calculadora e calculo. Eu tenho 1 mol vezes 8,314, né? 8,314 vezes 348,15 igual, dividido por 200.000. Isso aqui dá um volume de 0,0114 5 metros cúbicos, né? Ou, se você quer colocar em litro, embora as contas de trabalho nós vamos realizar em joule, isso aqui dá quantos litros? E isso aqui dá quantos litros? Bem, calculei. Fácil. Você sabe que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então dá quantos litros? Vou deixar para vocês. Bom, um hábito importante de se desenvolver é checar 2 vezes os nossos cálculos. Então eu vou checar aqui para o volume 1 e para o volume 2. Então o volume 1 vai ser 8,314 vezes 273,15 igual, dividido por 200.000. Bateu, né? E 8,314 vezes a segunda temperatura, que é 348,15 Kelvin, 48,15 igual, dividido por 200.000. Bom, agora que nós calculamos então os volumes inicial e final,
nós temos como concluir o nosso problema. Lembrando que eu usei o R em Joule, porque a pressão me foi dada em Pascal. Consequentemente, o volume final é dado em unidades do sistema internacional. Até coloquei aqui o volume em litro, mas nós vamos usar o volume em litro no cálculo. Numa aula anterior, eu até fiz uma conversão entre TM para Joule. Vocês têm que saber trabalhar com as diferentes unidades. Então, vamos calcular o trabalho. Trabalho igual menos a pressão externa, ΔV para esse caso, pressão externa constante, né? Então W vai ser igual a pressão externa menos 200 mil Pascal vezes a variação de volume. A variação de volume é o volume final, 0,015 metro cúbico menos 0,0114 metro cúbico. Então eu vou fazer a minha continha e já vou ter um resultado direto em Joule. O trabalho vai ser dado em Joule direto. Então vamos lá na nossa calculadora. Apagar o que tem aqui. 0,0145 menos 0,0114 igual. Essa é a minha variação de volume em metros cúbicos vezes 200.000 Pascal. Então isso me deu um trabalho de 620 joules. Trabalho igual menos 620 joules. Trabalho negativo porque houve expansão. Esse menos implica que esse trabalho está surgindo na conta de energia do sistema como um débito, ou 0,620 kJ. Bom, se o processo foi realizado a pressão constante, então o calor trocado é igual ao ΔH. Então, Q, a pressão constante, igual ΔH, que é igual a NCP molar ΔT. Então fica fácil calcular que o ΔH, que é igual ao calor nesse caso, porque a pressão constante vai ser 1 mol vezes CP. Bom, CP vale 5 meios de R, então 5 sobre 2 vezes 8,314 Joule por Kelvin por mol vezes o ΔT. Eu já vou colocar de cara o ΔT aqui porque depois não cabe se eu colocar ali a temperatura final menos inicial. Tá? O ΔT é a temperatura final, 348,15 Kelvin menos temperatura inicial, 273,15 Kelvin. Então isso dá um total de 75 Kelvin. Nem precisava ter feito a conta olhando para o enunciado, né? Bom, esse R então eu coloco em Joule e vamos calcular. Então, 5 meios, 2,5, né? 2,5 vezes 8,314 vezes 75, isso dá um resultado de ΔH igual, como houve aquecimento, aumento de entalpia, 1558,87 joules. 58,87 joule, ou 1,55887 kJ. Ficou muitas casas depois da vírgula. Olha, é importante que vocês saibam também lidar com a calculadora de vocês. Olha só um detalhe. Essa vírgula é o nosso ponto. Tá entendendo? Não entendeu? Então veja assim, ó. Faça na sua cabeça 10 vezes 1000. Quanto é? 10 vezes 1000. 10.000.
Só que a vírgula estava aqui, então não interprete errado sua calculadora. Essa calculadora no momento está no padrão numérico inglês. Então esse vírgula equivale ao nosso ponto. E esse ponto equivale à nossa vírgula. Não gosta disso? Tudo bem, você muda. Pega lá, mode. Clica umas 3 vezes, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Display. Tecla 1 aqui. Vamos trabalhar com formato numérico aqui. Deixa eu ver. Dot, coma. Então vamos por 2. Coma quer dizer vírgula. Então agora fazer assim: 10 vezes 1000 igual. Pronto, agora está no nosso padrão português, entendeu? Então eu mudei o padrão numérico da calculadora. E para terminar esse problema, porque a nossa videoaula já está extremamente longa, eu vou calcular o ΔU. Então, ΔU, todo mundo já sabe que ΔU é CV molar ΔT, né? Então, ΔU igual NCV molar ΔT. Então, ΔU fica 1 mol, né? Vezes o CV molar é 3 meios de R para o gás ideal, o R é 8,314 joule por Kelvin por mol, e o ΔT é 75 Kelvin, de modo que o ΔU vai ficar igual lá na nossa calculadora. 3 meios é 1,5, né? 1,5 vezes 8,3, 4 vezes 75, não é isso? Igual mais 935,33 joules, que é igual mais 0,935 kJ. Bom, próxima aula nós continuamos então, tá lá.